Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos. Atos, o livro histórico do Novo Testamento, no capítulo 4. Eu quero pedir para você ter a sua Bíblia aberta, se você tem o livro aqui com você. E se você não tem, pode acessar no seu aparelho móvel, no seu celular. Eu sempre peço que você, mesmo que a gente tenha a projeção, que você acesse o texto, sabe por quê? Porque enquanto a gente vai falando, a gente volta, a gente menciona o texto, a gente destaca algumas expressões do texto. E então, se você tem o texto aí bem na frente dos seus olhos, naturalmente isso vai ajudar você, não é? A acompanhar enquanto a gente está citando esses textos aqui da frente. Capítulo 4 do livro de Atos, capítulo 4, eu vou fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 12. Tá certo? Atos capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 12. Aqui na minha Bíblia, que é a nova tradução, a nova versão internacional, a NVI, tem as seguintes palavras: no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Então eles mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E aí no versículo 12, eles dizem: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu quero pedir a você mais um instantinho só de oração. Peça a Deus agora, fala assim: Senhor, eu estou diante da Tua palavra, fala comigo nesta noite. Diga isso para Deus aí onde você está. No versículo de número 7 é feita esta indagação a Pedro e João. Com que poder ou em nome de quem vocês curaram aquele homem? E a resposta deles no verso 10 é a seguinte: por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O nome dele é Jesus. Você já parou algum dia para se perguntar como foi que você recebeu esse nome que você tem? Por que você se chama com esse nome que você carrega, que você tem? Sabem, as pessoas usam critérios bem diferenciados para escolher nomes dos seus filhos. Alguns pais escolhem nomes que estão relacionados a personagens que se destacaram ou que se destacam, seja nos esportes, seja nas artes, na política, não muito hoje em dia. Devagar, né, Sandra? Mais devagar. Mas olham para personagens que têm destaque
e ali escolhem aquele nome para os seus filhos. Mas há outras pessoas que fazem a escolha de acordo com os nomes que aparecem na Bíblia. Os cristãos têm bastante esse hábito de escolher nomes bíblicos. Aliás, eu tenho um amigo que ele se chama Gênesis. Quando ele chegou no seminário para fazer o seu curso, ele foi entrevistado pelo reitor do seminário. E o seminário perguntou: qual é mesmo o seu nome? Ele disse: Gênesis. E o reitor falou assim: seu pai chegou ao Apocalipse? Mas há uma situação interessante. Há pessoas que elas, quando vão escolher o nome, elas tentam fazer um arranjo entre o nome da mãe com o nome do pai com o nome da mãe. Não sei se vocês sabiam que o nome de nascimento de Glória Menezes é Nilcedes. Esse é o nome real dela, porque o pai era Nilo e a mãe Mercedes. Eu ouvi certa vez, confesso a vocês que eu não sei se é verdade, mas a esposa se chamava Catarina e o marido Francisco, e o nome saiu Catacisco. É meio improvável que seja verdade, não é? Mas, gente, eu ouvi essa história de um pastor, então vocês, por favor, acreditem nessa história. Bem, nós sabemos que na cultura hebraica, o nome tinha uma grande importância. O nome que se dava a uma criança era importante. Um dos critérios que os hebreus utilizavam era usar o nome de antepassados, para preservar a memória, a história da família e também, de certa forma, uma maneira de prestar homenagem àquelas pessoas que fazem parte ou faziam parte dos antepassados. Também os hebreus costumavam dar nomes de acordo com as circunstâncias da concepção. Um desses exemplos a gente tem no caso de Isaque, que quando o seu nascimento foi anunciado, a Sara riu bastante. Então, veio esse nome que tem a ver com riso, o nome que foi dado a Isaque. Outras vezes, e na maioria dos casos, o nome para os judeus, ele deveria representar expectativas, porque havia um pensamento de que o nome dado àquela criança já definia o seu destino, o que ela viria a ser no futuro, ou seja, aquilo que os pais esperavam que aquela criança viesse a ser, então eles davam o nome que poderia corresponder àquela expectativa. Quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 1, verso 21, ali nós temos a informação de que quando o anjo foi até José em sonho, e fez o anúncio do nascimento de Jesus, ele fez essa declaração: o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Yeshua, que é o nome de Jesus, tem exatamente esse significado: o Senhor salva, ou Deus é salvação, o nome que foi dado ao Senhor Jesus. E, ao mesmo tempo, quando o anjo Gabriel vai a Maria e faz igualmente o anúncio da sua gravidez, ele diz assim: você colocará nele o nome de Jesus, assim como o anjo havia dito também para o pai, naturalmente o padrasto, se nós queremos dizer assim. Lá foi dito assim: você colocará o nome nele de Jesus, porque olha só a expectativa dentro daquilo que era o costume judaico, porque ele será grande, será filho do Altíssimo, ele ocupará, Deus dará a ele o trono de Davi, o seu pai, ele reinará para sempre, o seu reino nunca terá fim.
Essas são declarações feitas a respeito de Jesus, antes do seu nascimento. Aliás, muito antes, o profeta Isaías já havia dito no capítulo 9, verso 6, falando sobre o nascimento do Messias de Jesus, dizendo que ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. São alguns dos títulos dados ao Senhor Jesus Cristo. Mas sabem, queridos, um pesquisador escreveu um artigo dizendo que nós encontramos a respeito de Jesus, pasmem vocês, 320 títulos diferentes a respeito do Senhor Jesus Cristo. São nomes, são frases atribuídas a Ele, características, qualidades. Algumas delas que nós conhecemos bastante: o Emanuel, o Messias, o Leão de Judá, raiz de Judá, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, Alfa e Ômega, Rei dos reis, luz das nações, Filho de Deus, Senhor dos senhores, bom pastor, estrela da manhã. E daí a gente poderia continuar com muitos outros títulos sobre Jesus Cristo. Esse Jesus é o personagem central, não apenas do Novo Testamento, mas de toda a Escritura. Porque em Cristo, Deus fez convergir todas as coisas, toda a história, e nós hoje sabemos que a salvação das pessoas do período do Velho Testamento não teria acontecido senão a cruz, a vinda de Jesus. Então, aqueles que foram salvos no período do Velho Testamento foram salvos por crer na promessa da vinda de Jesus. Lembrem-se que quando Jesus está na cruz, sua última declaração dizendo: está consumado. O ato salvador de Deus estava ali sendo completo, tanto para o passado quanto para o futuro, aqueles que hoje somos nós e que serão ainda as próximas gerações. É no nome de Jesus que nós oramos. Em João 14, Jesus diz que se nós oramos em nome dele, nós obtemos resposta. Em Colossenses 3,17 diz que tudo aquilo que nós fazemos, todo o nosso serviço, deve ser em nome de Jesus. Em Mateus 18:20, diz que é no nome de Jesus que nós nos reunimos, sejamos 2 ou 3, mas se é no nome de Jesus, Jesus está presente conosco. A pregação do Evangelho, conforme Lucas 24:47, deve ser feita em todo o mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, e é através do nome de Jesus que nós conseguimos, obtemos a vida eterna. Agora, eu quero que você considere o episódio de Atos, capítulo 4, onde a gente lê o texto. Aqui nós temos uma situação de desconforto para as autoridades judaicas, situação promovida pelo acontecimento do capítulo 3, quando Pedro e João estão indo ao templo na hora da oração, e chegando no templo, isso está no capítulo 3, eles têm aquele homem paralítico, que ficava ali naturalmente para pedir ajuda às pessoas, e ele pede ajuda a Pedro e João. E a palavra de Pedro e João para ele é a seguinte: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós lhe damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. E o texto da Bíblia vai dizer, logo na sequência, que aquele homem ergueu-se de um salto e ele começou a andar. Essa notícia se espalhou naturalmente, e houve uma agitação, e as autoridades então quiseram conferir o que realmente havia acontecido,
E aí nós temos os dois versículos que eu coloquei em destaque, o verso 7 e o verso 10, porque o Sinédrio, a Corte Superior de Justiça dos Judeus, se reuniu e chamou os dois apóstolos e fez a eles essa pergunta: em nome de quem? Com que autoridade vocês curaram aquele homem? Pessoal, olha que coisa triste. Aqueles que nunca haviam se preocupado com o homem aleijado na porta do templo pedindo esmolas, agora ficam preocupados pela maneira como aquele homem havia sido curado. Mas é o que acontece. E Pedro e João não têm nenhuma dificuldade em dizer para aquelas autoridades: olha, foi pelo nome de Jesus o Nazareno, aquele Jesus que vocês crucificaram, pois é no nome dele que o paralítico está agora andando, saltitando, porque ele foi curado pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é esse nome que tem poder, que tem autoridade, poder e autoridade que lhe foram conferidas, outorgadas pelo Pai. A gente lê isso com bastante precisão no Salmo de número 2, mas Jesus fala sobre isso no final do livro de Mateus, quando ele diz: toda a autoridade me foi concedida, toda a autoridade me foi dada. E sabe de uma coisa, queridos, que eu às vezes fico pensando, como é grave o que eu vou dizer agora. Muitas vezes nós pensamos que essa autoridade que foi conferida a Deus, ou por Deus a Jesus, foi só para aquela época. Ela não continua, ela não permanece. E isso é um tremendo equívoco se nós pensamos dessa maneira, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, ele diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A mim parece extremamente clara essa declaração, afirmando que Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Se isso é verdade, e é verdade, a mesma obra que Jesus Cristo fez na época dos apóstolos, o mesmo poder que o nome de Jesus tinha naquela época, continua tendo hoje. Amém ou não amém? Amém. Continua. Por que seria diferente? Por que seria diferente? E aí então, isso quer dizer para nós, queridos, que o nome de Jesus continua sendo um nome poderoso. O Jesus de hoje não é um Jesus diferente da época dos apóstolos, dos discípulos e da igreja cheia de poder que nós vemos no decorrer desse livro histórico, do livro de Atos. Como é que nós podemos então perceber, especialmente nesta escritura, a manifestação desse poder de Jesus? Eu quero considerar 3 aspectos dessa manifestação poderosa de Jesus. Primeiramente, o nome de Jesus tem poder para curar. Essa é a questão básica na Escritura que eu tenho aqui insistentemente citado para vocês, dos versos do capítulo 3 e também de parte do capítulo 4. Pedro e João vão ao templo e eles então recebem o pedido daquele homem de ajuda e eles dizem àquele homem para que ele andasse, para que ele se erguesse pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E o versículo de número 8, estou me referindo ao capítulo 3 agora, lá diz que de um salto, aquele homem começou a andar. E agora então, inquiridos, questionados sobre aquela cura, eles vão dizer que o poder e a autoridade que foram usados para libertar aquele homem
do seu aprisionamento a uma enfermidade foi o poder do nome de Jesus. Eles são extremamente claros, eles não fazem nenhuma ilação, de maneira nenhuma, mesmo ameaçados, mesmo sabendo que eles seriam punidos por isso, mas deles dizem com toda clareza: foi por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que este homem está agora em pé. O ministério de Jesus foi um ministério bastante intenso, né? A gente pode imaginar, porque Jesus tinha tanta coisa para fazer e ele só tinha 3 anos. 3 anos e pouco foi o tempo do ministério terreno de Jesus. Muito intenso. Quando a gente olha os evangelhos, Jesus ensinava, a mim parece que ele dedicou mais tempo ao ensino, além do tempo da convivência com os apóstolos. O texto vai dizer também, os evangelhos, que Jesus pregava e Jesus fazia milagres. É bem interessante que João, quando escreve o evangelho, ele, ao invés de se referir a milagres, usar a expressão, ele fala sobre sinais. Então ele diz que Jesus Cristo fez sinais. Por que João usa a expressão sinais? Porque todos os milagres que Jesus realizou foram evidências da presença do reino de Deus. Porque quando Jesus começa a pregar, e antes dele o João Batista, a mensagem era a seguinte: o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está agora entre nós. E havia uma expectativa muito grande por parte dos judeus, de que quando o reino de Deus chegasse, ele chegaria em poder. Ele chegaria com sinais, com milagres, com maravilhas. Então, o Senhor Jesus Cristo, sempre que havia uma situação em que a necessidade era conformada com o propósito de Deus, Jesus então tinha uma intervenção e ele fazia então um milagre. Eu estava procurando saber sobre isso e eu consegui a informação de que nos evangelhos você encontra 35 milagres feitos por Jesus. Desses 35, 17 foram curas físicas, enfermos que receberam a cura. 9 dos seus milagres tinham a ver com a natureza, como aquele, por exemplo, em que ele acalmou a tempestade no mar, milagres que tinham a ver com a natureza. 6 dos milagres foram milagres em que ele expulsou espíritos malignos que atormentavam, que possuíam pessoas, e 3 milagres de ressuscitação. Você sabe a diferença entre ressuscitação e ressurreição? Você pode estar estranhando eu falar ressuscitação, né? A ressuscitação é aquilo que se fala quando a pessoa depois vai voltar a morrer. E ressurreição é quando não haverá mais morte. Então, ressurreição foi de Jesus, porque ele não voltará a morrer. Mas Lázaro e os outros 2 casos, as pessoas naturalmente voltaram a morrer. Jesus fez 3 desses milagres. O nome de Jesus, conforme a menção feita por esses 2 apóstolos, é o mesmo nome de Jesus que deve ser usado hoje para a cura física. Você vai falar assim: pastor, mas você crê que Deus está curando hoje? Por que não? Por que não? Eu imagino quantos de nós que estamos aqui nesta noite e estamos bem vivos aqui, já não estaríamos mais se Deus não tivesse curado alguma enfermidade nossa. Quantos de nós? Deus continua curando pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do Senhor Jesus Cristo.
Deus pode curar diretamente, como Deus pode curar também através dos recursos médicos que Ele mesmo tem permitido. Deus pode curar instantaneamente, imediatamente, como Deus pode curar no tempo apropriado para Ele mesmo, conforme a sua compreensão, o seu entendimento. No final, mais para o final do capítulo 4 aqui, do livro de Atos, a igreja está orando, fazendo uma oração, porque o Pedro e João agora foram libertados da prisão, porque eles se negaram quando foi dito a eles assim: olha, vocês nunca mais falem o nome de Jesus. E o que eles responderam? Nós não podemos deixar de falar, não podemos. Eles foram presos, e a igreja ficou orando por eles, e agora eles são soltos, eles vão, e quando eles chegam, a igreja reunida, uma célula naturalmente, faz a oração que nós a encontramos a partir do versículo 23 do capítulo 4, e se você olha para essa oração, é bem interessante, porque eles não pedem que Deus fizesse cessar a perseguição, mas eles pedem uma coisa, eles falam assim: nós queremos ter ousadia para continuar, agora observem isso, para continuar pregando o nome de Jesus, falando o nome de Jesus, enquanto pelo nome de Jesus o Senhor continua curando as pessoas. Isso mostra, queridos, que aquilo que a gente observa nas curas que eu já mencionei aqui no ministério de Jesus, isso foi algo que continuou acontecendo no ministério dos apóstolos e continua acontecendo na história da igreja. Tiago capítulo 5, verso 14, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreveu a carta, ele diz o seguinte: tem alguém doente entre vocês? Se tem uma pessoa doente, ele diz lá, gente, isso é claro como cristal. Tem alguém doente? Chame os líderes da igreja e façam oração sobre ele, e façam unção com óleo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o doente será curado. Como diz um amigo meu uma vez, é pegar ou largar. Você diz: mas isso aqui tal, não sei o quê. Ok, tudo bem, não há problema. Mas outros dizem: está escrito aqui. Está escrito aqui. Se eu creio que essa palavra é a palavra de Deus, eu não tenho alternativa. Eu tenho que olhar e dizer: está escrito aqui. Se está escrito aqui, Deus vai fazer, porque Deus é fiel. Não tem, Ele é fiel. Agora, como mencionei, a maneira como Deus vai fazer não depende de nós, porque Deus considera uma série de fatores, e tantas vezes fatores que nós desconhecemos, mas que Deus conhece, e daí a importância da nossa perseverança, até que Deus então faça aquilo que Ele realmente pretende fazer, efetivamente faça. O que a gente aprende aqui, o nome de Jesus tem poder para curar. Quero falar com você que está aqui nessa noite, ou que está acompanhando esse culto em casa. Se você tem uma necessidade de cura física, creia que o nome de Jesus é poderoso para curar você. Eu não estou falando sobre uma oração poderosa, estou falando sobre um nome poderoso, que é o nome de Jesus. Então vá a Ele, vá a Jesus, clame pelo nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Mas eu quero dizer ainda que o nome de Jesus tem o poder para perdoar. No capítulo 2 de Atos, o Pedro está pregando logo após aquele momento especial de Pentecostes. E ali nós temos a primeira grande celebração da igreja cristã. Uma grande reunião
porque a gente lê que naquela reunião 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. E Pedro, a pregação de Pedro, basicamente, ela é uma resenha da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Falou sobre a vida, a obra de Jesus. E quando ele está chegando no final da sua pregação, é Atos 2:38, ele diz assim: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, para nos lavar completamente dos nossos pecados. É isso que a Bíblia diz, com toda clareza. Queridos, o pecado é a principal causa de grande parte dos problemas da humanidade. Quando a gente olha para cenários tão tristes e às vezes tão dolorosos, provocados pelo homem, pelo ser humano, então a gente percebe a gravidade daquilo que a Bíblia chama de pecado. E essa é uma história antiga, uma história que nos leva lá para o Éden. Deus criou um mundo perfeito. Gente, Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um jardim e ali colocou o homem. Mas o homem se rebelou contra Deus. Ele se revoltou contra Deus. Ele decidiu seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, no que pese a advertência que Deus havia dado para ele. Nós conhecemos essa história no livro do Gênesis. E então, o ser humano, através de Adão e Eva, atraiu para toda a raça a infelicidade. Mas nesses quase 2.000 anos, ou depois de quase 2.000 anos da história do cristianismo, nós temos a solução que Deus traz para o problema do pecado. Quando Jesus Cristo subiu, ou foi levantado naquela cruz, e insistentemente as pessoas diziam: você não é Deus? Você diz que você é filho de Deus? Você é Deus? Prova para a gente, desce daí da cruz. Sabe por que Jesus não desceu? Porque o perdão dos meus pecados e dos seus pecados dependia da morte de Jesus naquela cruz. Porque Jesus Cristo, a única pessoa que existiu em toda a história da humanidade que não tinha pecado, que não teve pecado. Por isso, a única pessoa que poderia morrer em lugar dos pecadores, porque ele não tinha pecados pelos quais ele devia morrer, por ele mesmo. Por isso que Jesus não desceu da cruz. Aí, o Pedro, aqui, o apóstolo vai dizer que é no nome de Jesus, é pelo nome de Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados. Jesus adquiriu esse direito através do seu sacrifício. Em 1 de João, capítulo 2, verso 12, a gente lê lá o seguinte: filhinhos, eu lhes escrevo porque os pecados de vocês já foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Vejam essa palavra de João aqui. Pelo nome de Jesus, os pecados de vocês foram perdoados. Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não existe outro. Certa ocasião, uma senhora bem idosa estava em seu leito já considerado de morte. Todos achavam que ela vivia os últimos dias da sua vida. E então, a família muito religiosa, cuidadosa, chamou um sacerdote para estar com aquela senhora e para ministrar a ela naqueles momentos que podiam ser os últimos momentos. E então aquele sacerdote
naturalmente, com a melhor das intenções, ele disse: a senhora me permite lhe absolver dos seus pecados, para que a senhora então tenha uma eternidade feliz, para que a senhora passe para o outro lado em paz. E aquela senhora, ela fez uma coisa curiosa. Mesmo com alguma dificuldade, ela falou assim: o senhor pode me dar a sua mão? E o sacerdote estendeu a sua mão, e ela, muito devagarinho, passou os seus dedos na mão do sacerdote e disse: o Senhor não pode absolver-me dos meus pecados, porque o único que pode fazer isso tem marca de cravos nas mãos. Verdade, verdade, só Jesus pode. E queridos, tantas pessoas que vivem atormentadas pelos seus pecados, o sentimento de culpa, carregam semente de culpa. Algumas pessoas atemorizadas, esmagadas por uma consciência pesada. Isso não é necessário, isso não é mais necessário. O que você precisa fazer, se de alguma forma você se sente assim, é clamar pelo nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados. Clame pelo nome de Jesus, peça perdão dos seus pecados pelo nome de Jesus. E você vai receber, e você vai desfrutar de algo especial, por se sentir livre, então sentir uma pessoa perdoada. Jesus, o nome de Jesus tem poder para perdoar pecados. E eu termino dizendo que o nome de Jesus tem poder para salvar. Poder para salvar. De volta ao cenário aqui do capítulo 4. Quando Pedro e João são questionados pela cura do paralítico, eles ainda estão diante do sinédrio, daquelas autoridades, quando eles vão proferir as palavras do versículo 12, dizendo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome, vejam, nome, dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. A declaração que eles fazem para aquelas autoridades é rigorosamente precisa. Eles dizem: não existe nenhum outro nome pelo qual uma pessoa pode ser salva, a não ser o nome de Jesus. Só em Jesus se encontra a salvação. Uma vez uma pessoa me ouviu dizer algo parecido, falou assim: mas pastor, de que nós precisamos ser salvos? Eu, por exemplo, não estou em perigo. Por que aqui fala sobre ser salvo, sobre salvação? De que nós precisamos ser salvos? E a resposta que eu dei foi a seguinte: de uma vida vazia, de uma vida sem sentido, de uma vida sem significado, sem perspectivas. E o que a Bíblia diz é que salvação tem a ver com essa vida, uma vida completa, uma vida que tem significado, uma vida que tem perspectiva. O próprio Jesus, em João capítulo 10, ele diz assim: o diabo, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus veio para dar vida e vida completa, vida abundante. Aí essa questão: você está vivendo uma vida completa, uma vida abundante, apesar das lutas e das dificuldades? É isso que a gente chama de salvação no primeiro momento. Mas o outro aspecto é a salvação da morte espiritual, que significa separação eterna de Deus. Jesus diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, João 3,36. Precisamos lembrar que a salvação que temos no nome de Jesus, não é apenas um passaporte carimbado para entrar no céu quando a gente morre.
Não é só isso. Não é só isso. Mas a salvação é vida de qualidade que começa aqui na terra. Não estou dizendo vida sem lutas, mas lutas com vitória. Batalhas em que nós não estamos sozinhos, mas nós estamos com aquele que venceu, aquele que é vitorioso. Se você tem um problema de saúde, normalmente ou naturalmente, sua primeira providência deve ser orar, antes de tomar um comprimido. Segunda providência é você procurar auxílio médico. Natural fazer isso, a menos que a sua cura seja instantânea. Se for, glória a Deus, tome posse da sua cura. Se você tem uma necessidade de atendimento médico, você tem num lugar como Vitória, nossa região aqui, centenas de médicos, alguns muito bons. Você vai procurar por um deles, pode ajudar você. Se você tem um problema com o seu veículo, você tem muitas alternativas para você resolver essa questão com o seu veículo. Se o seu problema é jurídico, você pode escolher entre muitas centenas de advogados, alguém que vai ajudar você. Mas se o seu problema é espiritual, você só tem uma alternativa, é Jesus. Só Jesus. Só Ele pode dar solução, ou só Ele é a solução. Em Lucas capítulo 19, verso 10, lá está escrito assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E aqui em Atos 4, 12, não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Nós vamos cantar ou vamos ouvir os sons de uma melodia a respeito do nome de Jesus. E antes da gente terminar esse culto, eu queria convidar você para que, no melhor espírito possível, você fizesse uma reflexão sobre a sua própria vida. Essa não é a hora para você pensar assim: queria tanto que o fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra, queria tanto que a pessoa tal estivesse aqui, ela precisava tanto ouvir isso. Não, essa é uma hora para você olhar para dentro de você mesmo. Qual a importância do nome de Jesus para você? O que nós vimos aqui na palavra de Deus é que o nome de Jesus, ele tem o poder de curar. Você precisa crer nisso. E o meu desafio para você agora, você tem a necessidade de cura. Nós já oramos por isso aqui nesse culto, mas agora é para você orar. Diga para Jesus onde você está. Fale com o seu coração para Jesus: Jesus, eu estou com esse problema de uma enfermidade, mas eu creio que o nome do Senhor é poderoso. E eu oro e eu clamo pelo nome de Jesus, que o Senhor traga cura sobre a minha vida. Traga cura sobre a minha vida. Peça isso a Jesus. Peça isso a Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é poderoso para curar. Mas é possível que algumas pessoas estejam aqui nessa noite e ainda se sentem sobrecarregadas, trazem um sentimento de culpa, trazem marcas de um passado que ainda não foi resolvido. Há um senso de dívida não paga, uma consciência que vira e mexe está acusando. Então a gente tem aprendido que Jesus é aquele que nos dá o perdão. Diga isso para Ele, diga: Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo. Talvez você precise dizer alguma coisa bem concreta que aconteceu, mas diga: Jesus, eu me arrependo e eu preciso de perdão. Preciso de perdão. Jesus é poderoso para perdoar. Não importa qual seja o pecado, qual seja a questão que te oprime,
O poder do nome de Jesus é maior. Mas a minha última palavra foi sobre salvação. Foi sobre a certeza, a segurança de que Jesus está presente na sua vida. Está presente na sua vida. Porque você já convidou Jesus. E disse: Jesus, eu preciso de ti. Essa é uma decisão espiritual. Essa é uma decisão espiritual. É quando você diz: Jesus, eu preciso de ti. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Que aquela morte na cruz foi para a minha salvação. Para que eu tenha uma vida completa aqui na terra, sim, enquanto aqui estiver. Mas também para que eu tenha certeza. Eu quero ter essa certeza de que o dia que eu sair dessa terra e for para a eternidade, eu estarei com o Senhor Jesus. Eu estarei com o Senhor Jesus. Eu estarei com o Senhor Jesus. E aí eu quero saber aqui, entre vocês todos que estão aqui, quantos de vocês que nessa noite, agora mesmo, se sentem tocadas pelo Espírito de Deus, estão dizendo: Pastor Juarez, nesta noite eu sinto aqui que eu preciso tomar uma posição espiritual a respeito da minha vida. Eu já tenho lido a Bíblia, já tenho participado de igreja, eu já sei muita coisa do Evangelho, mas eu nunca tomei uma decisão pública dizendo: eu quero Jesus na minha vida como meu Salvador, o meu Senhor. Você quer isso? Vou pedir para você levantar a sua mão onde você está. Levante a sua mão onde você está. Graças a Deus, posso ver você. Outra pessoa, levante a sua mão onde você está. Pode levantar o seu braço bem alto. Pode levantar a sua mão. Você está confessando Jesus. Levante a sua mão.